Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele, Gomes, Luiz, Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão. Essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23. Eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele, Gomes, Luiz, Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão. Essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23. Eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele, Gomes, Luiz, Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão. Essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23. Eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura.
Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele Gobi, Luiz, Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade e vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz, é 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz, é 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Experiência, independência. Sou Gisele Gobi, tenho 52 anos, 23 deles dedicados à administração pública. Pedagoga por formação, me especializei na área de saúde, na qual contribuí ativamente aqui para a nossa amada Paraíba do Sul. Inclusive, sou considerada a melhor secretária de saúde da cidade. Durante a minha gestão, foram construídos um posto de saúde em cada bairro, a policlínica municipal e iniciada as obras do Hospital do Povo, feitos dos quais muito me orgulho. Nascida e criada aqui em Paraíba do Sul, conheço os problemas de cada canto dessa cidade. Cidade que anda com a autoestima baixa, fruto dos desmandos dos últimos governos. Aqui nada combina com o nosso povo, que é trabalhador, é alegre e, acima de tudo, orgulhoso do lugar onde vive. Paraíba do Sul precisa de alguém que governe com paixão e que queira mudar os rumos da nossa cidade. Não é possível que a gente continue refém dos grupos partidários e políticos do toma lá da cá tradicional da política. Minha candidatura carrega conceitos fortes de esperança e de renovação e nasce do desejo genuíno de transformar as áreas de educação, de saúde, do transporte, da geração de emprego e renda, do desenvolvimento social e do turismo. Nós sabemos como fazer. Me chamo Luiz Emanuel, sou médico, trabalhei em quase todos os distritos e bairros de Paraíba do Sul. Conheci Gisele Gobi quando ela foi secretária de saúde de Paraíba do Sul. Acho ela a pessoa mais preparada para exercer o cargo de prefeito dessa cidade. Devido a isso, aceitei esse compromisso de participar dessa campanha junto a ela. Junto com Gisele Gobi, chegou a hora da mudança. Somos uma chapa 100% técnica e sem vícios políticos. Acreditamos que uma gestão eficiente se faz com paixão, com competência, com diálogo e transparência. Agora é cuidar de Paraíba do Sul de verdade. E para isso, precisamos de vocês. Votem Gisele Gobi E Luiz Emanuel, 23. 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele Gobi, Luiz Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade e vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz,
todos que estão com a gente aqui, direto do Comitê do Cidadania 23. Está a nossa equipe de candidatos, os nossos candidatos a vereadores, vereadoras, Ronaira Faria, professora Alessandra, a Dadá, tia Dadá e o Silvio Maciel, nosso querido candidato a vice-prefeito Luiz Emanuel e a nossa querida candidata a prefeita Gisele Gobi. Hoje, para falar sobre um tema de extrema importância também, não só para a nossa cidade, como para o nosso país, a gente vai falar sobre educação. Então, desde já, peço a vocês que enviem propostas, perguntas, para que os nossos candidatos possam responder. E a gente começa, então, com a nossa candidata a vereadora, a professora Alessandra, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com a educação aqui no município e sobre as ideias que ela tem. Boa noite a todos e todas. Bom, professora Alessandra, trabalhei por 8 anos na rede municipal pública de ensino, aqui em Paraíba do Sul. Me afastei em 2011. Tive uma experiência muito positiva em Petrópolis, em 2012, e ingressei na rede estadual em 2013. Estou até hoje lá. Também trabalho na rede municipal de Vassouras. Paralelo a isso, iniciei um mestrado que infelizmente não pude ir à frente, fiz a minha graduação, eu já comecei a lecionar ainda na faculdade. Posso continuar? Foi? Pode? E a minha experiência no sindicato dos profissionais, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, a partir da greve da rede estadual de 2016, quando eu digo que eu fui para o lado de lá do balcão, onde eu pude externar todas aquelas dificuldades, tudo aquilo que eu via, mas que eu não tinha possibilidade, não tinha vez, voz, não tinha um aparato legal, um aparato jurídico para brigar. Porque senão a gente fala igual um papagaio e não sai do lugar quando a gente não tem as ferramentas corretas. E hoje eu estou candidata a vereadora do lado da chapa mais qualificada que está aí e conto com o apoio de vocês. Envie as suas perguntas, envie as suas propostas. Eu estou aqui para falar um pouquinho das minhas, a Gisele do Plano de Governo da Educação, mas o mais importante é ouvir a galera que está acompanhando a live. Obrigada, professora. Algum de vocês quer falar alguma coisa? Silvio, tia Dadá, Ronaira. Depois? Boa noite a todos. Obrigada aos que estão aqui presentes e aos que estão em casa nos acompanhando. Eu também tive uma breve passagem pela educação do nosso município. Pude trabalhar 2 anos na nossa secretaria e 3 anos na escola Irmã Montedônio, onde acompanhei de perto a dificuldade dos professores e dos alunos, que é tarefa nada fácil, às vezes, ter a família desassistida e depositar o filho na escola, porque tem muita criança que chega 7 horas da manhã na escola, sem o banho de ontem, sem a janta de ontem, sem o café da manhã, sem nada, porque a família não tem condição de alimentar, ou então porque não quer mesmo, porque tem muito pai que enche a cara de cachaça e não cuida do filho, essa é a verdade. Manda para a escola e acha que a culpa é do professor que não deu a educação. O professor não está lá para dar educação, está lá para dar ensinamento. A educação vem de casa e, pelo que eu vi, nos 3 anos que eu trabalhei na escola, em muito local do município, está faltando a educação vindo do berço. É só isso. Obrigada, tia Dadá. Silvio? Boa noite a todos. Não, Dadá, agora tá. Boa noite a todos, meu nome é Silvio Maciel,
E a educação é uma das minhas lutas também, dentro do nosso município. Eu muito me preocupo porque o futuro das nossas crianças, ele começa lá na nossa creche. Vai da nossa creche, do 1º ano até o 9º ano. Né? Eu entendo o ensino fundamental, como eu já disse antes, como a base de todas as profissões. Então nós temos que trabalhar sim pela valorização desses profissionais. E uma outra coisa muito importante, sabe, doutor, sabe, Gisele, é a parte da gente se preocupar com a merenda, fortalecendo o nosso homem do campo para que a gente possa ter uma produção com mais qualidade. Os órgãos estão aí, a Emater está aí, o Senar está aí, o Sebrae estão aí. Então, quanto mais qualidade nós levarmos para esses produtores e a condição de realmente comprarmos o produto deles, né, e eles serem pagos, lhes dão uma garantia de produção. Então, dá mais qualidade para nossas crianças. Porque, como a Dadá falou aqui, o que acontece? Sabe aquela tia da cozinha? Aquela tia da cozinha, eu entendo ela como uma das engrenagens principais dentro de uma instituição de ensino. Digo por experiência da minha filha, que ela chegava e falava assim, olha, hoje a merenda foi essa. Minha filha sempre estudou desde a creche e vai se formar agora, no 3º ano, e sempre estudou em colégio público. Entendeu? Então, é muito importante porque uma merenda de qualidade, o que elas precisam é estarem sempre tendo capacitação, para cada vez terem mais aprendizado e um produto que elas possam trabalhar bacana, né? Porque o amor e o carinho ela já tem, isso aí já é delas. Então, a tia da cozinha ela é muito importante, porque ela evita a evasão escolar, ela ajuda com que as crianças possam chegar na sala de aula. Uma criança bem alimentada, ela tem capacidade de estudar muito mais. Então, a educação é uma das minhas lutas. E eu vou travar essa luta. E vamos dar uma merenda de qualidade às nossas crianças e condições aos nossos profissionais realmente de trabalho, condições dignas. As senhoras são professoras, a senhora e ela, e sabem muito bem a dificuldade do dia a dia. Bom, então, essa é uma das minhas lutas e, com certeza, vocês podem contar comigo. Obrigado. Obrigada, Silvio. Gisele agora vai falar um pouco para a gente. Luiz Emanuel quer falar? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite aos candidatos a vereadores aqui presentes. Boa noite à nossa futura prefeita Gisele Gobi. E boa noite à equipe que está aqui com a gente participando dessa gravação. Eu acho que educação é uma das coisas fundamentais que tem na vida do ser humano. Sem educação não seríamos nada. Eu acho que nós estamos aqui hoje é graças à escola, graças à educação. Então não tem como a gente fugir do assunto educação. Logicamente não sou técnico em educação. Aqui nós temos Gisele e a Alessandra que teria condições de expor os problemas da educação de Paraíba do Sul. Mas eu sempre achei que o meio da gente crescer e desenvolver é educação. Não tem como fugir disso. E eu acho que os professores deveriam ser muito bem pagos, porque são os professores que nos formam os médicos, formam os engenheiros. A formação todinha de um país precisa de professores. Então, é fundamental termos professores. É fundamental a valorização dos professores, para que tenhamos uma educação cada vez melhor nesse país. Obrigada, Luiz. Acho que a Gisele agora vai falar um pouco para a gente sobre o plano para a educação. Boa noite, tia Dadá, nossos candidatos a vereadores, tia Dadá, Silvio, Ronaira, professora Alessandra. Boa noite, nossa mediadora. Boa noite, Expedito, nosso tradutor de Libras que está sempre aí, a equipe que está aqui nos ajudando nessa live. E aqui tem quero dar boa noite para quem está aqui, Ana Maria, pastor Eber Luiz está aqui, Dantara, a Gabi também está aqui, Graciane, Rose, Valéria, Ana Pires, professora Ana Pires, né? Rosália, Edinho,
Geraldo, Karen, nossa, tem muita gente legal aqui. O óculos está embaçando, eu não estou conseguindo ler o que está aparecendo aqui. Quem Jussara, faz ao vivo é assim, Jussara, Maria Eugênia Eugênia. Mana deve ser, Marco, Ariane, já voltou, Ayrton, Luiz, obrigada a galera que está acompanhando aqui. Eu acho que eu vou pegar por aqui, Paulo Laranja está aqui, Monique Milward, Monique trabalhou comigo lá em Barra do Piraí, enfermeira, Gabi já falei, Graciele, Dirce Eugênia, conhece a Alessandra? Estou conseguindo ver por aqui, ó. Lígia deve ser, Lígia minha filha, Diácono Carlos Alberto, gente, tem muita, Ana Marta Moraes, professora Ana Marta, tia Valéria está aqui, tem um monte de professor, Toninho Marques, Regiane, Jussara Petrocelli, não falei que Maria Eugênia era mana? Tua irmã, Cida Teixeira, Ayrton, obrigada Ayrton, Luiz, Enio Júnior, meu amigo de adolescência, Ormeu, obrigada Ormeu pelos elogios, Michele Delgado está aqui com a gente, viu, Alessandra? Luana Patrão, Michele é do sindicato, né, do CEP. Olha, tem muita gente legal aqui acompanhando a gente. Gente, essa é uma pauta, quer dizer, todas as pautas são importantes, né? Na verdade, nosso plano de governo tem 7 eixos e todos eles são extremamente importantes. Mas esse a gente tem um carinho porque é a minha formação original. Eu sou pedagoga por formação e iniciei no serviço público como professora de uma escola na zona rural, lá na Sebastião Lacerda, que nem existe mais. Ia todo dia para aquela escolinha multisseriada. Aliás, no nosso plano de governo a gente fala sobre isso, acabar com as turmas multisseriadas. Eu dei aula numa turma multisseriada e sei o quão frágil é a educação prestada numa turma multisseriada, e fiquei muito triste de saber que em Paraíba do Sul as turmas multisseriadas que tinham sido extintas têm de novo. Fiquei muito triste de saber isso, como professora e como cidadã e como mãe, né? Então está lá esse compromisso da gente acabar com as turmas multisseriadas. Mas enfim, sou pedagoga, dei aula lá no Sebastião Lacerda, dei aula no Barão de Palmeiras muito tempo. Aliás, hoje a gente caminhou lá pelo bairro Glória, acabou chegando no território do Barão ali onde eu dei aula. Foi uma experiência muito importante para mim e que sempre me ajudou na minha trajetória profissional ao longo dos meus 23 anos trabalhando na administração pública. Ora, aqui em municípios, aqui em Paraíba, no governo do estado, né? Sempre trazendo a experiência da sala de aula para a minha atuação profissional. E nessa questão do plano de governo, gente, nosso plano de governo, em todas as áreas a gente fez um diagnóstico da cidade e na educação não foi diferente, né? A gente conversou com as pessoas nos bairros, a gente conversou com professores da rede de ensino e a gente analisou documentos. E aí eu vou tomar a liberdade de pegar alguma colinha, porque a essa altura da noite, às 8 horas, depois de fazer corpo a corpo, conversar com um monte de gente, lembrar o diagnóstico todo, a cabeça já não aguenta. Mas está aqui, ó. No nosso diagnóstico, a gente identificou que a gente tem creches com um número excessivo de alunos, com sobrecargas dos profissionais. A gente tem também um plano de cargos e carreiras defasado e não unificado. Tem uma distorção entre profissionais de categorias similares. Tem um número de inclusões por turma sem mediadores. O que é inclusão, gente? São aqueles alunos com alguma deficiência que estudam nas turmas ditas normais, mas para cada aluno com deficiência você tem que ter um mediador. E para cada aluno que você põe com deficiência numa sala, você tem que tirar 2 alunos, não é isso, Alessandra? 10%, não é isso? E esse parâmetro não está sendo respeitado na cidade. E aí não é nem uma questão só de não respeitar parâmetro, é como isso baixa a qualidade da educação para aqueles alunos, como gera angústia naquele professor que está ali tendo que lidar com aquilo sem estrutura. E eu falo isso de cadeira, gente. Eu dei aula. A minha origem é sala de aula.
né? A ausência de um projeto de formação continuada dos profissionais da educação. Isso é extremamente importante e a gente não vê aqui em Paraíba do Sul um projeto dessa formação. Queda, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma queda que vem acontecendo desde 2013, nos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Desde 2013, o município de Paraíba do Sul vem tendo queda na qualidade do ensino. Há pouco tempo a gente viu aí uma certa comemoração nos índices do IDEB do ano passado. Não é isso. O município não conseguiu atingir as metas. Algumas escolas isoladas da rede municipal, são 29, não são? 28 do ensino fundamental, 29, e 5 do Estado. Algumas dessas escolas do município, em caráter isolado, atingiram uma meta acima do programado. Juntamente com 2 escolas também do Estado que tiveram uma meta superior, isso causou uma sensação de que o município conseguiu atingir a sua meta no geral, mas não conseguiu. Não sou eu que estou falando isso. São os indicadores, são as análises que a gente fez nos documentos do IDEB, né? E está aqui, ele não alcançou os índices do IDEB em 2019. E desde 2013 a gente vem nessa queda de indicadores, né? Uma distorção alta de 42% no 9º ano. 9º ano, gente, é aquele... 9º ano antigamente, como é que chamava? É a 8ª série antigamente. Que é quando o menino ou a menina está terminando ali o ensino fundamental. 42% dos alunos que terminam o 9º ano estão numa idade incompatível com aquela série. Eles estão numa idade muito superior. E isso indica baixa qualidade da educação também. Merenda inadequada, como o Silvio falou. A gente está falando aqui de problemas que a gente identificou. Merenda inadequada, de qualidade ruim e sem regularidade de fornecimento. Tia Dadá e Silvio falaram sobre isso. Transporte escolar sem regularidade e frágil gestão de rota e logística. E tem uma coisa que é muito grave também. Todos os municípios devem obrigatoriamente, por uma questão legal, investir no mínimo 25% das suas receitas em educação. Paraíba do Sul, segundo o relatório do Tribunal de Contas de 2018, não aplicou. Inclusive, tem até o Conselho do Fundeb, que é um conselho que fiscaliza o uso desses recursos, ele foi notificado, né, pelo Tribunal de Contas, foi notificado porque ele aprovou a prestação de contas, né? Sem ressalvas, não foi, Alessandra? Sem ressalvas. Ele aprovou a prestação de contas do Fundeb do município, sem ressalva, quando o município não fez aquilo que a lei determinava, em 2018. Né? E aí a gente tem uma questão que não é diretamente do município, que passa pela dificuldade dos nossos alunos em darem continuidade aos seus estudos, sejam estudos técnicos ou de nível superior, em virtude, hoje a gente tem uma faculdade na cidade, mas que está indo, né? Está indo, eu soube que ela está indo embora. Né? Não sei se é um fato verídico, mas ela está bem balançando. E a gente tem essa dificuldade, por exemplo, Três Rios tem faculdade? Tem, beleza, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar um ônibus para ir estudar em Três Rios. Tem gente que fala assim, imagina, passagem de ônibus para ir para Três Rios? Imagina não, é realidade. Nem todo mundo tem dinheiro para pegar ônibus para ir para Três Rios. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente estabeleceu uma série de ações na área de educação para Paraíba do Sul, mas que eu vou deixar para falar no decorrer, porque, como a Alessandra falou, o importante é ouvir o que a galera tem de pergunta aí, né, para a gente ir respondendo. Tá certo? Já falei demais, quero agradecer a participação de todo mundo, né, e os nossos comícios estão sendo muito legais, a gente tem recebido um retorno das pessoas na rua bem interessante sobre essa atividade. Tem uma pergunta da Paula,
para você, Gisele, que é o que será feito sobre a defasagem salarial dos professores de educação, de todos os profissionais, no caso, né? A Alessandra está completando aqui que ela deve estar querendo dizer... Professor do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Que são os dois do Fundamental, o primeiro segmento, o segundo segmento. A gente falou aqui, Paula, obrigada pela sua pergunta, a gente falou aqui sobre a questão da revisão do plano de cargos, carreiras e salários. E essa é a primeira iniciativa que a gente tem que tomar no sentido de buscar como ou acabar com essas distorções. E isso não tem que ser feito por mim ou pelo Luiz, ou seja lá por quem for o secretário de Educação. Isso tem que ser feito num debate entre a gestão e o grupo representativo de todas as categorias profissionais envolvidas no processo educacional, que não é só professor. O processo educacional ele tem uma rede de pessoas envolvidas e todas têm a sua importância e, portanto, todas precisam se ver valorizadas e reconhecidas no plano de cargos e carreiras e salários. Então, esse é o caminho que a gente tem para resolver essas distorções. Quer complementar, Alessandra? Quero sim. É importante ressaltar que a educação ela tem um profissional em blocos, tá? Todos os profissionais envolvidos de uma escola, eles são de extrema importância para a educação. E aí, quando a gente olha para esse conjunto, a gente vê dentro de uma mesma categoria diversos degraus, diversas irregularidades de salário, de carga horária, de formação para entrada em concurso público. Por isso, é a importância de rever o PCCS, que nada mais é do que uma lei. Por ser uma lei, ele passa pela Câmara de Vereadores e, por isso, é importante ter gente da educação na Câmara, por isso é importante ter gente qualificada para ajustar essas leis aí. Tem mais uma pergunta para você também, Gisele. Eu gostaria de saber sobre a redução de carga horária dos professores do Fundamental 2. Que tem uma questão que é importante também hoje, né, Alessandra? A gente já conversou muito sobre isso, sobre a questão da dedicação exclusiva, que está no nosso plano, que a dedicação exclusiva hoje, segundo as conversas que eu tive com os profissionais, não existe um critério claro de como ela é concedida. Então, está no nosso plano aqui que a gente vai manter a dedicação exclusiva, mas vai discutir de forma muito clara e transparente, numa mesa de negociação, quais são os critérios para concessão dessa dedicação exclusiva, em que não dá para eu como prefeita, ou Luiz como vice, ou a pessoa que for secretária ou secretária, dizer, eu gosto da Verônica, eu vou dar X de dedicação exclusiva para ela. Eu não gosto muito da Alessandra, eu vou dar meio X de dedicação exclusiva para ela. Não podemos trabalhar desta forma. Então, está aqui como no nosso compromisso, a revisão da forma de concessão, e isso feito numa mesa de negociação com a participação das categorias profissionais envolvidas. Agora, deixa eu voltar na pergunta. Gostaria de saber sobre a redução de carga horária dos professores do Fundamental 2. Eu vou dizer que eu não tinha ouvido falar sobre esse assunto ainda até agora. Pode me ajudar, Alessandra? Porque ninguém abordou esse tema comigo. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo com a redução da carga horária da turma do Fundamental segundo segmento, que é sexto, sétimo, oitavo ou nono ano. Professores do Fundamental 2, União, vocês têm que aparecer. Bom, existe uma lei federal, a 11.728. É do planejamento? A do planejamento. Ah, é do planejamento. Ah, agora sim, ela não falou que era do planejamento. Isso. Redução de carga horária, eu entendi que era diminuir a carga horária. Eu falei, gente, reduzir carga horária?
É a do planejamento. Adequação, isso. Não é redução de carga horária, é garantia de que os professores vão ter direito ao tempo destinado ao planejamento das aulas. Gente, é lei, é para melhorar a qualidade, vai ser garantido, é simples. Deu para entender, então? Por isso que eu fiquei voando, eu falei, redução de carga horária? Não, é garantia do tempo destinado para essas categorias profissionais para o planejamento das suas atividades. Claro que vai ser mantido. Agora essa para o Silvio. A educação é um dever de todos. Qual a sua proposta sobre o ensino extraclasse? Rosângela. Boa noite, Rosângela. Tá funcionando? Tá? Boa noite, Rosângela. Eu acho muito importante a implantação da educação extraclasse, porque você mantém o aluno na escola praticamente em tempo integral. E nós já tínhamos um trabalho desse que foi, como posso dizer, foi extinto, aonde as crianças tinham lá na exposição um complemento na parte de artes, de esportes. Você lembra disso? Lembra que tinha lá na exposição aquele complemento lá? Então, eu acho muito importante esse tipo de trabalho, né? Tendo um planejamento, como a Gisele disse, com a logística do transporte, porque não dá, às vezes, para você implantar essa carga horária extra dentro daquela mesma unidade de ensino, você precisa concentrar numa outra que seja maior, mas eu acho muito, muito importante, né? E pode ter certeza que nós vamos trabalhar junto para que isso volte a acontecer. Porque hoje nós temos aqui, na pessoa da Gisele, do Luiz, da Alessandra, são pessoas que conhecem, né? O Luiz, nem digo nem tanto, mas elas duas conhecem por dentro o sistema de ensino. Então elas têm toda a capacidade de juntos, e a gente junto, poder voltar com essas atividades. E como eu disse, trabalhar com o sistema de logística. A criança saiu, por exemplo, meio-dia da escola, e essa aula complementar vai começar umas 2 horas. Então tem um local, um ponto de encontro, que o ônibus escolar possa levá-la até o local, que possa trazê-la num ponto estratégico de desembarque, né? Porque o ônibus escolar está aí para isso, para transportar o aluno, né? Então eu acho muito importante, inclusive, ter esse trabalho e a preocupação de também ter o lanche das crianças lá. Porque é importante todo o aspecto, né? A parte pedagógica, né? A parte até da diversão, de você se divertir, descontrair daquilo, aprender brincando, como já diziam. Então é isso, você pode contar comigo, Rosângela, que no meu objetivo eu falo para você, nós vamos retornar com todo o tipo de trabalho extracurricular e melhor. Eu faço uma sugestão, que essas aulas elas sejam debatidas com os pais, que sejam escolhidas junto a um corpo de professores, é claro, né? E com os pais, para que realmente a gente possa levar uma coisa que nossas crianças vão para lá com gosto, com vontade de ir. Queria dar uma complementada no que o Silvio está falando, mas antes cumprimentar aqui a Márcia, lá de Werneck, que a gente caminhou junto hoje, Jaqueline, Carlos, Alain, Venício, Evelyn, Fabiana Chaves, a Lair está aqui com a gente, a Andressa está perguntando para onde manda as perguntas. Por aqui mesmo, Andressa, comenta aí na live. Eduardo está aqui, Soraya, Jussara Pedroso, tia Jussara também, professora, cheia de professora, Fabiana Chaves. Tem mais pergunta que vai chegar aqui, Monique Santana, mas eu vou complementar isso que o Silvio falou. O primeiro tópico do nosso plano de governo, na área de educação, a primeira ação nossa é implantar educação de tempo integral em escolas localizadas com perfil socioeconômico mais vulnerável. E aí, a gente vai colocar as disciplinas que a gente chama do núcleo comum, né? Ainda chama núcleo comum ainda, Alessandra? Mudou não? Porque, gente, o que mais tem... Eu saí da área de educação em 97, da área de educação
né, de ensino fundamental. Depois eu fui trabalhar na área de educação e universidade, é outra nomenclatura e tal. Mas muda muito o nome, tem hora que... Como muda? Então, a gente vai ter as disciplinas do núcleo comum, e no contraturno que a gente faz, naquele assim, o menino e a menina estudam de manhã. No contraturno deles, que vai ser à tarde, nessas escolas de educação de tempo integral, e a gente está chamando de educação e não de ensino, não é escola de tempo integral, é educação de tempo integral, a gente vai ter uma série de atividades artísticas, esportivas, culturais, históricas, artesanato, dança, balé, e que os alunos vão escolher quais eles têm maior identidade, que serão realizadas para que eles possam ficar na escola o dia inteiro. Complementando isso, a gente tem a cidade da criança, que tem uma série tem piscina, tem pista de atletismo, né? Tem uma série de espaços que podem ser utilizados. A cidade da criança também vai ser utilizada nesse projeto da educação de tempo integral. E nessa lógica também do que a gente pretende de trazer de novidade na educação, é uma novidade que já teve em Paraíba, que é retomar o conteúdo de consciência turística e cultural, que isso já teve em Paraíba do Sul, e a ideia é a gente trazer para os nossos alunos, para que eles possam conhecer a história, a cultura e os pontos turísticos da cidade, de forma que eles comecem a valorizar e possam ser futuros pessoas que possam trabalhar no turismo, que a gente entende o turismo como uma vocação também da cidade na área de geração de emprego e renda. Outro conteúdo ou disciplina, a gente vai descobrir qual a melhor forma de fazer isso, e a gente vai conversar com os professores e orientadores e supervisores, que é a disciplina de cidadania, onde as pessoas vão entender para que servem os impostos, como é que eu pago imposto, quem é que paga o salário de um vereador, de um prefeito, de um vice, quem é que paga a escola pública que eu estudo, quem é que paga o SUS que eu uso? Somos nós. Então, mas é importante que a população tenha consciência e aprenda isso. A gente está levando isso para dentro da escola, até para a pessoa entender que quando ela está quebrando um espaço público, ela está quebrando o que é dela. Essa coisa de que eu vou quebrar, a prefeitura vai pagar, você está quebrando algo que é seu, né? E tem outros conteúdos que a gente vai implementar na escola também, como a questão do respeito às diferenças, a prevenção a violência contra a mulher. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Cidadania, consciência turística, tem também hábitos saudáveis de vida, tem também uma parceria de um trabalho que o 38º Batalhão de Polícia Militar já realiza, né, na nossa região contra o uso abusivo de álcool e drogas, né? Tem a questão do grupo também, do 38º Batalhão, está dando trava-língua aqui, hein? Que faz um trabalho muito legal contra a violência da mulher. Então, a gente vai trazer esses conteúdos, incluindo também dentro da escola, principalmente nessas escolas de tempo integral, não só, mas principalmente. E eu acho que a sua resposta a essa pergunta acaba respondendo também a pergunta do Giovanni Soares, que é, no plano de governo de vocês, terá projeto para aulas de música, teatro e outros tipos de atividade fora de sala? Giovanni, ótima pergunta, eu acho que eu já respondi, mas através da sua pergunta eu lembrei que eu esqueci de falar uma coisa. Dentro desse projeto, nas escolas de educação de tempo integral, a gente vai priorizar para dar aula de dança, de artesanato, de música, de balé, o que tiver, pessoas do bairro, pegar talentos do bairro, preferencialmente. Se não tiver lá, a gente vai buscar em outro lugar. Mas a preferência é que a gente possa valorizar e trazer para dentro da escola as pessoas que são daquela localidade na qual a escola está inserida. Obrigada pela pergunta, Giovanni. Fala no microfone. Desculpa. E com isso, valorizando o artista, o profissional daquele bairro, a gente cria oportunidade de emprego, né? Porque a pessoa vai poder estar lá, vai poder estar trabalhando, né? Tendo seu salário. Então, é muito importante nos dois aspectos, dela poder desenvolver
aquilo que ela já faz até de forma voluntária, e ela ter uma melhor, vamos dizer assim, qualidade de vida, porque vai ter uma renda extra. Então, bastante interessante, muito importante, e vocês podem ter certeza, nós vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Obrigada, Silvio. Agora, para a Ronaira, como você pensa sobre a política de inclusão escolar, Ronaira? É uma questão da Marta. Não, liga. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Então, educação não é muito meu lugar de fala, mas eu vou dar minha opinião em relação ao que eu acho que é importante. E a inclusão é importante, porque não só ajuda no desenvolvimento da criança, como também ajuda ela a socializar, criar laços com outras pessoas fora do seu núcleo familiar. E cria, né? E é isso, é o desenvolvimento e ajuda a melhorar aquela condição dela, aquela deficiência, seja mental ou física, né? E tá ali junto com outras pessoas e é fundamental. Alessandra, quer falar um pouco? Obrigada. Quando a gente fala sobre inclusão, né, a gente já viu aí alguns absurdos acontecerem. Mas o que é importante ressaltar, né? O professor precisa de uma formação melhor para atuar. A escola precisa ter uma parceria com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência Social, porque um ponto que a Dalina falou que é muito importante, é que eu vivo repetindo isso. Todos os problemas sociais caem primeiro dentro de uma escola. É lá que eles vão estourar em primeiro lugar, e a gente precisa, o professor acaba que é psicólogo, babá, enfermeiro, mestre de obras, e o professor ele precisa de mais alguém. E aí essa questão da inclusão, ela passa muito, porque às vezes a gente faz um primeiro diagnóstico, só que a gente precisa de um neuro, a gente precisa de uma fono. Se não tiver essa parceria junto com a Secretaria de Saúde, a família precisa de alguém para lidar com aquilo. Às vezes a própria família não entende as necessidades que a criança realmente tem. Então, se não tiver essa parceria, escola, família, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, a coisa não flui como deveria. Pegando carona aqui no assunto de inclusão, olhando para a tua camisa, Gisele, lembrei da nossa gincana do Renova, em outubro do ano passado. Para quem não lembra, foi realizada uma gincana na Salutares e o tema era exatamente inclusão. E nela foi possível mostrar que tudo é possível a todos. Ninguém tem limitação nenhuma quando se acredita neles. E o pessoal da capoeira, a Regis está aqui, o Vinícius, fazem um belo trabalho de capoterapia. E isso foi iniciado por eles e foi incentivado nessa gincana. E todo mundo viu que acolher é o caminho para acabar com as deficiências. A deficiência está em nós e não nos problemas físicos. Desmontou. Eita, Lelê. Foi? Pegou? Então, quanto à questão também da inclusão, eu vejo uma coisa muito importante que nós temos que ficar muito atento, que é, né, da inclusão, é a acessibilidade nas nossas escolas e também adaptar os ambientes, tanto da sala de aula, quanto por exemplo, para ir a um banheiro, adaptar do refeitório, para que nossas crianças que tenham necessidade, ou nossos professores que tenham necessidade de utilizarem todo esse trabalho de acessibilidade, possam ter condições. Todos aqueles que estão naquele ambiente escolar. Então, a acessibilidade e adaptar os ambientes também é muito importante. Gisele, quer falar alguma coisa sobre isso? Queria só cumprimentar uma galera que está chegando aqui. Eu estou com o telefone aqui, ó.
Eduardo, Soraya, Fabiana, eu vou responder sua pergunta, tá, Fabiana? Ana Maria, Monique, já falei. Thaís, professora Thaís Cerqueira está aqui também, participou de uma live sobre educação com a gente. Manuela Carreira, secretária de comunicação do município, também está aqui. Carlos Silva, Tayane Miranda, Valdo, meu amigo Valdo está aqui. Marquinhos Sanches, Mari Correia está aqui. Vinícius Joelma Santana, Norma Lavinas, primeira-dama lá do município de Comendador Levi, uma querida. Agradecer esse povo todo que está aqui, Simone e Maria, né? E eu vou deixar as perguntas. Eu só vou responder a pergunta que ela já perguntou 2 vezes aqui, é a Andressa que perguntou 2 vezes. Se tem previsão de chamar, as 2 perguntas são nesse sentido, de chamar os professores concursados. Não sei se já está aí, porque ela já fez essa pergunta 2 vezes, vamos responder. Olha, talvez a Alessandra possa ter essa informação mais detalhada de onde está faltando ou onde não está. O diagnóstico que a gente fez, a gente identificou uma superlotação nas salas de creche, a gente já falou sobre isso aqui. Mas hoje eu não tenho acesso à informação que me diga o que está faltando e aonde. A gente consegue ter isso de verdade quando a gente estiver sentado lá e abrir o mapa na mão e ver em que situação que nós estamos. Então, se houver a necessidade de chamar, tem que chamar, né? Porque não dá para ter professor concursado e ter gente contratada. Eu não sei se é isso que está acontecendo, tá, gente? Não estou afirmando. A gente não tem, repito, a gente não tem esse retrato. Mas, em chegando lá, tendo esse retrato na mão, a prioridade é para quem é concursado, é inevitável. A gente é funcionário público, eu, Luiz, a Alessandra, né? Então, se houve concurso, não é nem uma questão de prioridade que eu acho, ou que o Luiz acha. Se houve o concurso, obrigatoriamente a pessoa que está no concurso tendo vaga tem que ser chamada. Ou então não faz o concurso. Se fez, é para chamar. Você tem mais alguma informação para complementar sobre isso, Alessandra? Houve concurso, a gente está com um banco de concursado muito bom. E aí a gente retoma a pergunta da Thaís sobre a adequação de carga horária. Talvez, para essa adequação ser feita efetiva, a gente precise chamar novos concursados. Agora, 2020 é um ano atípico para a educação. Então, a gente tem que começar a pensar já em 2021. Mas a gente só pode afirmar que os professores serão chamados ou não, estando dentro da secretaria, para saber a quantidade de turma, a reorganização que precisa ser feita. Agora, tem professor para ser chamado, haver necessidade, haverá chamada de concurso público, sim. As próximas 4 perguntas que estão aqui na minha mão são sobre o tema cursos técnicos. A primeira delas é para a Idalina. Boa noite, qual seria a sua concepção sobre os cursos técnicos? E aí, eu vou falar todas, porque eu acho que elas se... E aí vocês... Pode ser? E aí depois passa para a Gisele para falar sobre a volta dos cursos técnicos. Ela vai acontecer, como eram oferecidos pelo Senai, a própria volta do Senai, é uma coisa que está sendo pensada para a sua gestão? E isso, a mesma pergunta. E qual o incentivo que vocês estão pensando no plano para os cursos técnicos? Então, a gente começa com a Idalina e depois vai para a Gisele. Cursos técnicos. Na minha infância existia aqui nessa cidade, e pelo caminho foi perdido, por má administração de vários governos, e isso é certo. Perdemos o Senai, perdemos o Senac, perdemos a Flubem, perdemos tanta coisa que tinha aqui, que gerava emprego, que ensinava as pessoas. E no próximo governo tem a possibilidade de ser criado novamente as escolas técnicas. Gisele, sendo prefeita e mandando o plano para a Câmara, eu estando lá, com certeza aprovarei.
porque eu acho que é fundamental o ensino técnico no município. Para você, então, Gisele. Alô, tá ligado? Eu nunca sei se eu desliguei, o óculos embaça, tem um telefone na mão, tem um plano de governo no colo. É assim, é assim. Antes de começar as respostas, eu quero ler, tem vários comentários muito legais, mas eu quero ler um da querida amiga Jane Rivello aqui, que diz o seguinte: excelente esse comício virtual, interessante e esclarecedor. Do que adianta encher um comício na rua, com pessoas que não prestam a mínima atenção no que os candidatos estão falando? Os que estão aqui agora estão realmente interessados em conhecer as propostas de todos os candidatos do partido. Parabéns a todos os participantes. A gente agradece, Jane. Tem muitos comentários interessantes aqui do pessoal, mas vamos lá as respostas, né? Agora a gente vai pegar sobre a questão do ensino profissionalizante. Tem uma pergunta que fala do Senai, Senac e tal. Olha só, deixa eu tirar o óculos aqui. Nossa, tudo embaçado. Aqui a gente já teve Senai, já teve Senac, como a Idalina já falou, e não tem mais. A gente vai envidar todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento que a gente tem no âmbito dos governos estadual e federal, né, com pessoas ligadas a essa rede S que fornece o curso, mais Firjan, para trazer curso técnico para cá. Mas a gente tem que ter o pé no chão para entender que a política desses órgãos hoje não é ter uma escola em cada município, é ter polos regionais ampliados e que as pessoas possam se deslocar. Atualmente, em Três Rios, a gente tem lá, né, uma escola muito legal do Senai e que tem muita gente de Paraíba estudando. E qual a conclusão que a gente chegou após analisar esse cenário? A partir de uma experiência feita em Levi Gasparian, num compromisso de governo assumido pelo prefeito Walter Lavinas ainda em campanha. Porque o Walter assumiu um compromisso em campanha de que daria auxílio transporte para aqueles estudantes de Levi que faziam faculdade fora e não tinham condições de pagar o transporte. E assim a gente fez em Levi, né? Claro que com critérios, a gente publicou um edital, as pessoas se preenchiam os critérios do edital e deu muito certo. Mas aí a gente foi instado pela meninada lá e falou assim: e quem está fazendo o curso técnico, não vai ter? Né? O Walter falou assim: nossa, a gente tem que se organizar em termos de orçamento para isso. E aí eu saí, já fui trabalhar na Alerj, não acompanhei esse desdobramento. Mas o que eu quero dizer? A partir dessa experiência, está aqui no nosso plano de governo, que a gente vai garantir o auxílio transporte para os meninos e as meninas de Paraíba do Sul que estiverem estudando nos cursos profissionalizantes que estão localizados em Três Rios. Claro que com base nos critérios. A pessoa que tiver condição, gente, o dinheiro público ele é finito. Então, a gente tem que estabelecer critérios para fazer aquilo que a gente chama de equidade. Tratar diferente aqueles que mais precisam, né? Dar mais oportunidade para aqueles que mais precisam. Isso a gente vai fazer. Já falei que a gente vai correr atrás de trazer escolas como Senai e Senac, mas isso não é algo tão possível hoje em dia, tendo em vista a política dessas instituições. E tem uma outra proposta, que eu já falei sobre ela e vou repetir, que ela surgiu de uma conversa com um morador lá do bairro Eldorado, que ele já foi presidente do CIA. Não traz essas escolas todas aí que dá esses cursos técnicos? Por que não usar os espaços comunitários que cada bairro possui, pegar as pessoas do bairro, pegar um bom pedreiro, um bom eletricista, para dar aula para a meninada? Pelo menos essa meninada não vai ter papel não, mas vai sair sabendo fazer. Então, isso também está no nosso plano, e aí entra o pessoal da Secretaria de Educação, né? Porque o cara pode ser bom eletricista, mas daí ele ensinar o menino ou a menina a aprender, ele precisa de uma capacitação pedagógica. E aí, esse projeto está incluindo dentro da área de educação, porque a Secretaria de Educação vai ter que ter uma participação na capacitação pedagógica dessas pessoas. E aí a gente está fazendo duas coisas. Além de ensinar o menino e a menina a ter uma atividade profissional, a gente está valorizando algum profissional e contratando aquela pessoa daquele bairro e valorizando aquele bairro. Uma coisa que está muito forte no nosso plano de governo
isso entra na educação, entra na saúde, isso entra na cultura, isso entra no turismo, é o fortalecimento dos territórios, dos bairros, a ampliação da autoestima das pessoas que estão naquele lugar, através de uma ocupação positiva daqueles bairros, o governo se fazendo presente nas diversas áreas, e não só na segurança pública, que é o que a gente vê acontecendo hoje. Meu marido, que era policial, falava, quando a gente tem que entrar num lugar desse, tudo antes já falhou. E a gente não fica feliz de ter que fazer aquilo que é o nosso trabalho, porque a gente tem a certeza de que o poder público falhou e de que nós, como cidadãos, também falhamos. Né? Então, está muito forte no nosso plano de governo essa questão. Acho que eu respondi tudo sobre ensino profissionalizante. Posso só dar uma complementada rapidinho? Vejam bem, temos sim, como a Gisele disse, né, de termos esse trabalho, de fazer o transporte dessas pessoas que têm uma necessidade e consigam passar para fazer esses cursos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós temos na nossa cidade, que praticamente abandonado, eu tenho muito orgulho de ser aluno FAETEC, sabe? E o FAETEC está ali, com vários tipos de curso, todos eles certificados pelo MEC, tá? E eu já tive, é ruim falar isso, mas ver turmas não darem prosseguimento, você passa do nível 1 para o nível 2, não dá prosseguimento porque não tinha um número mínimo de alunos. Então eu sei que é de um órgão estadual, o FAETEC, mas entendo que juntos nós possamos pensar numa forma de poder incentivar que as pessoas frequentem esses cursos. E o mais importante é que esse curso, ele é de 15 anos em diante. Então não importa se você tem 50, 60, 70, se é aquela dona de casa que vai fazer o seu complemento ali na hora da tarde de uma qualificação melhor. Então são inúmeros cursos. E deixamos de receber inúmeros cursos na nossa cidade pela falta de presença, pela falta de alunos. Então, sabe, Gisele, doutor, um pedido até a vocês, né? Claro, estando na Câmara, vou estar lá trabalhando também, não estando também vou estar trabalhando dessa forma, porque a educação é uma luta. Então, da gente criar, não sei, uma forma de incentivo, uma forma em que a gente possa levar essas pessoas e que a gente não perca esse FAETEC aqui, porque está por pouco, está por um fio de ir embora. Mas não é embora porque o Estado quer ir embora, não. É embora porque não tem como manter esses profissionais sem alunos. Então a gente precisa incentivar a volta das pessoas ao uso do FAETEC. Mas aí a gente passa por uma outra questão que o Barão de Palmeiras tem sofrido nos últimos 2 anos, que é a questão do transporte público. O Barão de Palmeiras, que é a escola que eu tenho muito orgulho de falar que eu leciono lá, perdeu bons alunos, uma quantidade significativa de alunos por falta de transporte público. O mesmo acontece com a FAETEC. O aluno tenta chegar hoje, tenta chegar amanhã, mas aí o sol está muito quente, hoje está chovendo, sem transporte público, ele não chega. Você tem toda a razão. Eu estudei com alunos do Limoeiro, tá? E pessoas dedicadas que queriam realmente vir, e combinava com a professora, que era uma professora nossa de Três Rios, de pegar eles no portal. E aí tinha que vir andando lá de Eldorado, de qualquer lugar daquele, e ficar aguardando ali, porque não tem transporte. O problema é muito grave na nossa cidade, realmente, do transporte. Obrigada, Silvio. Agora, Luiz. eu estava pensando aqui, aproveitando as palavras do Silvio, né, da FAETEC, eu me lembro quando começou a FAETEC ali, aqui em Paraíba, no CEP, né, eu passei ali e fiquei espantado com a fila que tinha ali. Aí tempos depois você vê que a FAETEC foi decaindo, né. Aí o que acontece? Tem pessoas que eu conheço, pessoas já de idade, que comentaram comigo que aproveitavam para fazer curso. Teve uma senhora que é minha paciente, que ela não é daqui de Paraíba do Sul, mudou-se para Paraíba do Sul e tu pegou e estava falando que tinha uma coisa maravilhosa, que era a possibilidade de fazer cursos de graça. Ela já tinha feito vários cursos, informática, inglês e tudo. Aí eu não estava pensando nessa hipótese que a Alessandra veio comentar agora da dificuldade de transporte. Então tem de se criar uma forma para melhorar isso, porque realmente a escola é um desperdício, a escola não tem aluno. Outra coisa também que foi comentada aqui, que
Eu sinto muita saudade do tempo que tinha o Senai. Fazer aqui uma homenagem póstuma, né? O professor Valdir Stelman, que era o diretor do Senai, e tem um grande amigo meu, o Valdir Barreto, que também foi professor do Senai. Gente, era uma coisa muito bonita você ver todo dia alunos de Três Rios vindo aqui, as pessoas melhorando, fazendo vários cursos de torneiro mecânico, eletricidade, e você vê que perdemos aquilo. Eu acho que está na hora também das pessoas de Paraíba do Sul começar a pensar como que Paraíba do Sul perdeu as coisas boas que tinham. Quais as pessoas que estavam no governo, o que essas pessoas fizeram, deixaram de fazer para as coisas boas de Paraíba e acabando aqui na cidade. Tá certo, não adianta a gente lamentar o que se foi, mas vamos pensar daqui para frente construir uma Paraíba do Sul nova. Deixa eu só dar boa noite para a galera que está aqui. Rosângela Arlindo, Cristina, nossa querida amiga Ica, Cristina está aqui assistindo a gente. Professora Ana Pires, falando da equipe multidisciplinar de saúde escolar. Ana Pires, isso aqui, essa é a integração que a Alessandra falou ali, né, saúde, assistência social e educação, é algo muito forte no nosso plano também. Quando a gente trabalha o plano pelos eixos, a gente fala na questão da integração. E aí tem muita gente que pergunta assim, vai manter a superintendência tal? Vai manter a secretaria tal? A gente está muito mais preocupado na integração das áreas do que necessariamente nessa estrutura de secretaria, né? Porque eu acho que primeiro você tem que pensar no projeto, para depois você ver quais são as estruturas que vão dar conta desse projeto, e não ao contrário. Eu vou pensar em estrutura para depois pensar em projeto. Não, primeiro é projeto e depois que estrutura que vai dar conta desse projeto. Maria Eliane Silva está aqui. Rosiane está aqui. Teve uma pessoa aqui também, Wagner Letra. Beth, querida amiga Beth, está aqui. Marina Carmen. Minha filhota Lígia. Eliette Couto. E aí alguém falou aqui da gincana da renovação que a Idalina colocou aqui. E aí está no nosso plano de governo, tá, gente? A gincana da renovação foi uma atividade que eu fiz como dever de casa do Renova BR, que foi um curso que eu fiz de uma escola, a única escola de formação política do país. Foram mais de 33 mil inscritos e 1.400 aprovados. Eu fui uma das aprovadas. Eu fiz essa escola em 2018, começou em 2018, 2019. 2019 eu estudei nessa escola. E a gincana da renovação foi um dever de casa que eu fiz dessa escola. E está aqui no plano de governo a gente realizar a gincana da renovação entre as escolas de Paraíba do Sul, tendo aquele mesmo formato, que é da valorização da cultura, a valorização da inclusão, da diversidade, né? E eu sou da época de gincana em Paraíba do Sul. Quem é mais velho lembra, eu sou da equipe Galera, que era um grupo de jovens que se reunia em Paraíba. Não tinha distração, a gente se reunia, fazia festa, fazia gincana. Com as festas a gente arrecadava dinheiro, fazia solidariedade no seminário, no Lar Vicentino, e assim a gente ia levando a nossa vida. A Dantara coloca aqui, acho que complementando isso que a gente está falando, por que não voltar com os cursos da FAETEC, já que o CIEP está com as salas e o espaço não aproveitado? Olha só, a FAETEC, deixa eu pegar aqui, o Silvio falou da FAETEC, a Alessandra lembrou do Orconcur, problema que a gente encontra em todos os bairros que a gente está caminhando, que é o transporte público dessa cidade. E eu quero dizer para vocês, eu sou a mulher que vai resolver o problema de transporte público em Paraíba do Sul. Podem anotar, vou resolver, não é difícil, isso não é difícil de resolver. Voltando para a FAETEC ela pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E a FAETEC andou, e eu acompanhei esse processo, em altos e baixos. Ela começou oferecendo muitos cursos, com uma estrutura muito forte. Isso decaiu. E, em determinado momento, a FAETEC ficou extremamente dependente do município para garantir sua infraestrutura mínima de funcionamento. Tendo que o município, eu sei porque a gente viveu em Silevi. Walter assumiu e falou, não, eu tenho que voltar para a FAETEC. Voltar com a FAETEC. Para voltar, a gente teve que contratar gente.
a gente teve que garantir luz, água, infraestrutura. E isso também deu uma fragilizada nos cursos, Silvio, que culminou com isso aí que você falou. Como a FAETEC saiu daquele auge para um declínio. E aí perdeu um pouco daquele encanto que tinha no início, como o Luiz falou, que o pessoal... Mas a gente pode fortalecer essa parceria, mas tem que entender como que o governo do Estado vai tratar a FAETEC, que foi fragilizada dentro do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Essa fragilização começou no governo estadual, e eu quero dizer que eu fui diretora de uma escola chamada Escola Técnica Enfermeira Isabel dos Santos, que era uma escola do governo, da Secretaria de Estado de Saúde, e onde a gente formava profissionais técnicos da área de saúde, técnico de enfermagem, agente comunitário, técnico de vigilância em saúde, cuidador do idoso. E toda a estrutura dessa escola foi parar dentro da FAETEC. E a gente fez uma série de demandas lá, poxa, vamos botar esses cursos para a ponta. Tinha dinheiro do Ministério da Saúde para oferecer cursos para os municípios. O governo do Estado ficou parado, inerte, né? Então, vale a pena até assim, a gente chegando na prefeitura, e a gente vai chegar com voto e com um acreditar de cada um de vocês, correr atrás para a gente fortalecer a FAETEC e tentar trazer os cursos da antiga Escola Técnica Isabel dos Santos, da qual eu já fui diretora, para a gente fazer cursos técnicos na área de saúde na nossa cidade, que são muito importantes. O Lucas mandou uma pergunta aqui que eu acho que também tem a ver com essa parte de cursos técnicos. Na outra gestão, a FAETEC parou com as aulas de espanhol. Será que seria viável voltar e ainda acrescentar a aula de Libras? Acessibilidade e inclusão são uma meta da sua gestão? Vamos lá. Sobre FAETEC. FAETEC não é um órgão municipal. Como eu falei, ele pertence à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então, a gente fica extremamente dependente da política implementada pelo governo do Estado, né? E a questão, Lucas, obrigada pela sua pergunta, principalmente quando você fala sobre a questão da acessibilidade, das Libras. A gente está aqui em algum lugar do plano de governo, são 65 páginas, eu juro que eu escrevi, várias pessoas escreveram, mas eu já não consigo lembrar onde está. 66, né, Luiz? A gente já aumentou, porque nas nossas caminhadas a gente vai ouvindo sugestões e vai ampliando, e já tem mais uma que não está aqui, mas vai entrar, que envolve a Guarda Civil Municipal. Tem em algum lugar a questão das Libras, eu não estou achando, e eu acho que é na educação sim, tá, Lucas? Dessa questão de capacitar as pessoas na questão de Libras. Eu só não sei aonde está. Eu vou procurar aqui. Você já leu, né, Luiz? Eu vou procurar aqui, mas eu posso te garantir que está aqui. E a acessibilidade, com certeza, a gente já trabalhou isso em lives temáticas, né, antes da campanha. Acessibilidade, a questão da inclusão do deficiente, isso tudo está na pauta do nosso plano de governo. A Rita Xavier coloca: eu estou participando de 2 lives com você e o Rotary. Estamos agora com mais de 130 clubes discutindo a educação. Existe no seu plano de governo projetos de parcerias com empresas para ajudar estudantes com bolsas ou ajuda de custo para esse aluno ter acesso a cursos de formação profissional? Acho que você já respondeu isso. Eu posso até complementar aqui, Rita. A gente já respondeu, Rita. Olha, estou muito feliz que você está aqui acompanhando a gente, junto com essa outra live aí que você está acompanhando também. A Rita sempre muito guerreira, né? Foi uma vereadora muito atuante aqui no nosso município. E a gente espera, gente, que tenhamos outras vereadoras guerreiras. Acabei de receber uma cola que Libras está na página 30 do nosso plano de governo. Assim que é bom, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e pega a cola. Eu nunca colei na escola, mas aqui no comício a gente pega uma cola da galerinha que está ali. Obrigada, Renan. Né? Então a gente tem sim, a gente já falou sobre isso, que é esse auxílio transporte para a galera do ensino técnico profissionalizante e também do nível superior da graduação. Feliz por ter você aqui, tá, Rita? Manda um abraço aí para a galera que está na outra live com você. Agora, para a Ronaira, como futura vereadora, o que você acha do projeto de escolas integrais? Importantíssimo.
numa visita com a Gisele lá no Eldorado, a reclamação dos moradores é o fato da criança entrar de manhã e sair à tarde, mas não ocupa o tempo dela. Então, né, fazer as matérias de manhã, o que tem que fazer, de bonitinho com os professores, e na parte da tarde ter acesso a esporte, a cultura, né, seja um livro, sei lá, fazer um teatro, e ter artesanato, alguma coisa para ocupar o tempo da criança, né? E é fundamental para tirá-la das ruas e instigar a leitura, a ter acesso a grandes autores, né? Tendo ali um tempinho ali para uma leitura, aprendendo um instrumento, tocando um instrumento, acho que é importante. Obrigada, Ronaira. Agora, para a Alessandra, como vereadora, o que você faria para retornar com o curso Brasil Alfabetizado, já que já existiu em nossa cidade? É uma questão da Dantara. Boa noite, Dantara. Então, foi um programa do governo federal, se eu não me engano, tá? É preciso, nosso município precisa retomar essa questão da alfabetização de jovens e adultos. O EJA, a gente tem hoje, em âmbito municipal, somente no Andrade Figueira. Tem que estudar se é viável ampliar isso para os bairros, ou se centralizar, continua. Só que, na alfabetização, no primeiro ano de escolaridade, a gente tem um problema grave, que implementar o ciclo de alfabetização, mas não explicaram, não deram uma capacitação efetiva ao professor de como trabalhar nesse ciclo. E aí o aluno ele não sai bem formado do primeiro para o segundo ano, do segundo ano do terceiro, e se a alfabetização ela não é bem feita, esse problema ele se estende ao longo da vida escolar dessa criança. Qual é a atuação de um vereador? Primeiro, colocar a comissão de educação da Câmara para funcionar. A gente sabe que ela existe, que ela tem um presidente e um vice-presidente. A gente não sabe em que horário eles trabalham nisso, como que se discute isso e qual a participação efetiva de um vereador nos conselhos tangentes à educação. Então, isso precisa ser melhorado. Essa participação, esse interesse da Câmara com a Secretaria de Educação, isso tem que acontecer e eu estou aqui à disposição para fazer isso acontecer. Obrigada, Alessandra. Gisele, qual o seu projeto para o EJA, o ensino de jovens e adultos? É uma pergunta da Gabi. Ô, Alessandra, você pode me ajudar nisso? Porque até onde eu acompanho a educação de jovens e adultos, apesar da gente ter colocado no plano de governo várias ações que não são da responsabilidade do município, como a questão do ensino superior e do técnico profissionalizante, eu vou pedir a ajuda universitária Alessandra para me ajudar nisso, porque eu já dei aula no Barão de Palmeiras, gente, para a educação de jovens e adultos, mas era uma outra lógica, uma outra dinâmica, eu dava aula para essa população. Então, eu vou pedir uma colazinha aqui para a Alessandra nisso, mas antes quero dizer o seguinte, foi o Lucas que fez a pergunta de Libras, né? Ô, Lucas, está na página 35, quando a gente fala de educação em tempo integral, escola em tempo integral, a gente está falando de oferecer uma série de atividades, e uma delas é aula de Libras, está escrito aqui, tá? E você já deve ter visto quanto que a gente valoriza, né? A gente começou nossas lives lá já há um tempo atrás, as primeiras não tinham as Libras, mas depois que a gente descobriu o Expedito e a Luana, nunca mais nossas lives ficaram sem tradução de Libras. E eu acho que a gente foi meio que lançando essa moda não, né? Valorizando essa iniciativa aqui em Paraíba do Sul. Alessandra, dá uma colinha aí para nós. Em 2018, se eu não me engano, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, a atual gestão da Secretaria de Educação fez um chamamento público
dizendo que o Andrade Figueira estava aberto com aulas com educação em adultos. A gente não está aqui para ser inimigo de ninguém, mas que está errado, está errado, que está certo, está certo. E essa foi uma ação positiva, né? E aí o Andrade Figueira teve, sim, um aumento de procura de jovens e adultos. O que precisa ficar identificado? Ao longo dos anos, o nível, a quantidade de formação do aluno na idade série correta, ele fez com que o EJA diminuísse a sua, não digo necessidade, mas a sua quantidade de adultos não alfabetizados. Isso ainda existe, ainda é um número alto em nossa cidade, ainda requer uma atenção. Mas é preciso sentar, fazer um estudo e ver qual a necessidade. Continua centralizado no Andrade Figueira, abre para os bairros, abre polos. Isso a gente só consegue fazer após um estudo junto com o Conselho Municipal de Educação bem detalhado. Então, obrigada, Alessandra. O nosso plano não toca nessa pauta, mas a partir de agora, o nosso plano já vai incluir, viu, Renan? Naquela última página 66, a gente já vai incluir a questão da educação de jovens. 66, né, Luiz? Vamos para o 67. A gente vai incluir a questão da educação de jovens e adultos com essa ponto que a Alessandra falou. Eu não consegui achar em lugar nenhum qual é o público, qual é a demanda que a gente tem hoje nessa categoria. Eu não vi isso em nenhum estudo, nenhum relatório, nenhuma conversa que eu tive. Agora, concordo com ela que com a ampliação do acesso à educação, à alfabetização, isso está declinando. Eu dei aula para educação de jovens e adultos, gente, 1994, ou seja, tem muito tempo isso, né? E aí a tendência é que a gente, no futuro, não precise mais ter educação de jovens e adultos, porque significa que a gente garantiu a alfabetização e acesso à educação para toda a nossa galera que precisa, que esse que é aquilo que a gente deseja. Gisele, você disse que a FAETEC é um órgão de responsabilidade estadual. Como prefeita, será possível ter uma chance maior de uma negociação para esse empreendimento? A Márcia Gomes colocou. Claro que sim, né? Governar, para governar, a gente precisa ter competência, que passa pelo conhecimento técnico. Vamos falar nem de governar, eu vou falar de administrar uma prefeitura. A prefeitura é uma empresa, só que não é uma empresa privada. Eu já tive empresa privada. As regras de uma empresa privada são muito diferentes de uma empresa pública. Quem acha que administra empresa privada e vai chegar na pública vai administrar, não vai não. As regras são muito diferentes. Então vamos lá, para administrar a empresa chamada prefeitura com todas as regras públicas, é preciso competência adquirida com experiência e estudo, né? É preciso projeto, que nada adianta ter competência se você não tem um projeto, e é preciso governabilidade e capacidade de articulação. Governabilidade, que significa parceria com a Câmara. Parceria não significa negociata. Parceria é debate, é discussão de projetos, é trabalhar junto naquilo que é em prol do município. E capacidade de articulação é sair, é ver o que se arruma no governo estadual, no governo federal. E, graças a Deus, uma coisa que eu construí ao longo dos meus 23 anos de experiência em administração pública, foram bons conhecimentos, boas parcerias, e conheço muita gente que eu sei aonde entrar, como entrar e como chegar lá, e que conversa a gente tem que ter para trazer projeto. Esse é um compromisso da FAETEC, de todos os outros órgãos que foram interessantes para a nossa cidade, em que houver a possibilidade de vir para cá, né? Eu conheço muita gente em muitos lugares, fruto do
meu tempo de vida pública na administração pública. Obrigada pela pergunta, Márcia. Márcia foi minha aluna lá no Barão de Palmeiras, hein, gente? Aliás, tem um comentário aqui da Laí, triste, do Barão de Palmeiras ter baixado de qualidade. E aí, como o transporte impacta na vida de todo mundo, né? Eu já vi gente que perdeu emprego, eu já vi gente... E aí você está falando agora da questão de como o Barão perdeu aluno. Não é brincadeira, não. O assunto é muito sério. E aí vem uma pergunta que é um assunto sério também, da Paula para a Alessandra. O que fazer sobre o assédio moral nas escolas? Isso é uma questão gravíssima que vem acontecendo ao longo dos anos no nosso município, ao ponto de não só os profissionais da educação, mas os servidores públicos de um modo geral terem medo de conversar com um possível candidato, com alguém do sindicato, porque com medo de uma punição, com medo de uma consequência, enfim. Primeira coisa, diretor não é dono de escola. Isso é a primeira coisa que tem que ficar muito clara. Segunda coisa, governo passa, servidor fica. Quantos já passaram pela Secretaria Municipal, ou pela Secretaria Estadual de Educação, se achando Deus, a Toda-Poderosa, acabou o governo dia 31 de dezembro, dia 2 de janeiro, estava lá do seu lado, bonitinha para dar aula, se esquecendo que fez concurso para aquilo, se esquecendo que é tão professor quanto você. Eu me comprometo em buscar meios legais para que pessoas em cargos de direção, não somente direção escolar, possam ser punidas de acordo com o que trata o Estatuto Geral dos Servidores Municipais em casos de assédio. É inconcebível retirar o direito de pensar, conversar, dar sugestões para não desagradar quem quer que seja. E aí, Gisele, se você fica dentro de uma redoma de vidro, só recebendo falsos elogios, só dizendo que tudo que você faz é lindo e maravilhoso, você não tem possibilidade nenhuma de melhorar, nenhuma de crescer. E aí, quando essa bolha, quando essa redoma se quebra, você se choca com uma realidade que você pensa assim, meu mundo caiu. Não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, eu me comprometo em buscar meios legais para dar fim, de uma vez por todas, a essa situação vergonhosa, vexatória, que é o assédio moral. Não só com os profissionais de educação, mas com todos os servidores públicos municipais. Obrigada. A gente vai só encerrar aqui as perguntas, porque já tem 1h30 de live. A gente falou que ia fazer uma live só de 1 hora, mas um comício só de 1 hora, mas não dá. Mas significa que tá bom, é positivo. Alessandro, eu quero assumir esse compromisso no nosso governo, meu e do Luiz, esse compromisso com você. Porque a pessoa que não respeita a minha opinião e a minha individualidade não merece o meu voto. De forma nenhuma. E olhem bem, gente, se vocês estão sofrendo assédio, olhem quem está fazendo esse assédio com você. E pensem bem se essas pessoas estão envolvidas no processo eleitoral da nossa cidade. Risca do caderninho. Não precisa brigar, não precisa desafiar. Risca do caderninho. Porque quem não te respeita não merece o seu voto. A gente tem que aprender que bom não é só quem pensa igual a mim. Todos nós temos o direito de pensar do jeito que nós quisermos. O que nós não podemos é ser desrespeitoso com o outro. Opinião divergente não pode ser motivo de desrespeito. Aliás, não tem nem um motivo que justifique o desrespeito, principalmente numa situação dessa. É inconcebível. Vê lá se vai dar para imaginar numa Secretaria de Educação
Secretaria de Educação, onde a gente está trabalhando com pessoas que estão educando outras pessoas. A gente falar em assédio moral, não dá nem para imaginar. Só para finalizar aqui a colocação da galera que está em casa, a Lair coloca que gostaria de uma live sobre turismo. Essa live vai ser no dia 29 de outubro, às 20 horas. Tá bom, Alair? E a gente encerra por aqui. Deixa eu ver quem que está aqui, ó. Ó, Giovanni Santos, parabenizando. Obrigada, Giovanni. Daniel está aqui, obrigada. Valmizinho, Valmi Filho, está aqui. Vamos lá, tem muita... Não dá, Luiz Chim. Muita gente aqui. Tânia Canedo, professora Tânia Canedo está aqui. Cíntia, né? Ó, turismo já falou aqui, Alair. Vamos ver. Regiane. Nossa, obrigada essa galera toda que está aqui. E antes da gente encerrar, Claudiano taxista está aqui, né, gente? Não, está aqui. E olha só, ele ontem me deu bronca no final da live, porque a gente esqueceu de fazer a oração. Eu sei que o Estado é laico e a gente respeita isso, mas se a gente puder hoje encerrar o nosso comício com o Pai Nosso, que é independente da religião, é uma oração, porque o que a gente faz quando a gente faz isso? A gente está querendo passar uma coisa de que é o seguinte: a nossa campanha, a nossa candidatura, ela é de paz, ela é de proposta, ela é propositiva, ela não é de agressividade, né? E ele ontem me deu a bronca, vocês esqueceram de fazer a oração no final. Vamos ver se a gente faz. Você já vai terminar? Mas antes de terminar, acho que o Luiz quer falar alguma coisa. Eu vou dar rapidinho, passando uma cola aqui, que são muitas ações no plano de governo que a gente não colocou, mas tem umas questões aqui, ó, que em relação ao protocolo que a gente quer seguir, o protocolo sanitário. Quer falar, Luiz, do protocolo sanitário? Então, vou deixar para você esse. Fala esse, depois eu vou para os outros. Fala esse aí. De encerrar, é que foi falando tantos assuntos da educação que esqueceu-se de uma parte que eu acho que era muito importante. Então está aqui, só para as pessoas saberem que já está aqui no plano de governo também, implementar protocolos sanitários e sistema de vigilância na rede pública municipal de ensino para o retorno das aulas frente à pandemia da Covid-19. Oferecer suporte aos professores na questão operacional em caso de continuidade das aulas à distância, tendo em vista a pandemia Covid-19, bem como garantir aos profissionais e alunos os cuidados sanitários necessários em caso de retorno das aulas. Recuperar o nível de aprendizagem dos alunos prejudicados com a crise do Covid-19, com foco no reforço escolar. Porque o momento da pandemia teve essa alteração todinha do calendário escolar e como tudo se agrupa, né? Saúde, educação, turismo, eu acho que tudo é uma coisa só. A gente se divide os tempos para ficar mais fácil, mas tudo vai se juntando. Então a gente não podia deixar de falar dessa preocupação com os cuidados sanitários devido à Covid, né? Obrigado, boa noite a todos. Cara, é muita coisa, né? Tem uma coisa que não está no plano também. Renan, vamos anotar aí mais uma para a página 67, que é a realização de um workshop, porque muitas iniciativas positivas surgiram nesse período da Covid. As pessoas se reinventaram, os professores estão se reinventando, estão se virando. Então, a ideia é que a gente possa realizar um workshop com essas pessoas, de forma a gente difundir o que teve de experiência exitosa de cada um. Gente, porque a escola não vai ser mais a mesma. Aliás, nós já não somos mais o mesmo, né? A Covid trouxe uma série de condutas novas e a escola vai precisar. A escola não tem jeito de fugir da tecnologia agora. Então, esse workshop faz parte para entender como cada um se posicionou, né? E antes da nossa oração, que a Verônica que vai dar a palavra final, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Amanhã é dia 23 e faltam 23 dias para votar. No 23. 23. Olha que legal, gente. Amanhã é 23 e faltam 23 dias para você votar no 23. É isso. É isso. 23.
23 e 23. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada a todos, então, pela presença. Quem é que vai puxar esse Pai Nosso? Pode, claro. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Namastê e boa noite a todos. São gente nossa, criados nessa cidade, tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. É 23, é parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23, e quer mudar você diz. Oi, pessoal, hoje a gente está terminando aqui a caminhada no bairro do Inema, junto com a equipe, com os nossos apoiadores voluntários, com a nossa candidata vereadora Ana Paula. E como sempre faz, a gente conversou com a população para ouvir quais são as principais demandas. E aí, em primeiríssimo lugar, transporte, depois saúde. Aqui tem uma questão complicada também de telefonia, que não funciona o telefone aqui, e abastecimento de água. E qual é o compromisso que a gente assumiu com essa população do Inema? O transporte é o que a gente está falando na cidade inteira, né? É tirar essa empresa e colocar uma outra empresa, e isso a gente resolve de forma muito imediata. A água a gente vai fazer gestão junto à concessionária que está aqui, que é a SEDAI, para que ela possa melhorar o abastecimento de água desse bairro. Com relação à telefonia, é a gente correr atrás das concessionárias de telefonia, mas principalmente da Anatel, que é a agência que regula a questão da telefonia, para a gente botar sinal de telefone aqui no bairro do Inema. E com relação à saúde, gente, é voltar
aquilo que já foi Paraíba do Sul, na época que eu fui secretária de saúde, com um projeto 100% saúde, fortalecendo os postos de saúde, as equipes de saúde da família, botando cardiologista e endocrinologista para visitar essas pessoas, como também pediatra, e fazer um trabalho que a gente já fez aqui em Paraíba do Sul, garantindo acesso a medicamento e aos exames básicos. Esse é o nosso compromisso com a população de Paraíba do Sul. Esse é o nosso compromisso com o bairro do Inema, ok? Um abraço virtual para vocês. É 23, é parceria, é sensibilidade.